já está, fica então aí depois disponível no mesmo link para poderem consultar. Vamos então iniciar compartilhando a nossa tela e o que eu iria pedir é só para me confirmarem se estão visualizando todos a tela. Tá? Porque se alguém entrar em modo juntos, deixam de visualizar. Ou seja, neste momento já estamos mostrando uma tela laranja aí que diz formação, criação de conteúdos pedagógicos digitais. Está bem? Se alguém não estiver visualizando, é só clicar em exibir no canto superior direito e selecionar o modo exibição em grade, que automaticamente estará visualizado. Está bem? Vamos começar então, Fernando. Vamos sim. Obrigada, Helder, por estes esclarecimentos. Vamos então começar reforçando aí esta importância do nosso projeto e ele está alicerçado claramente nesta produção de conteúdo pedagógico digital. O nosso histórico na educação e no uso da tecnologia em sala de aula prendeu-se também, e neste momento está também centrado na produção do conteúdo digital, de forma a ajudar os professores também em sala de aula a conseguirem trabalhar toda a magia que o digital também pode trazer. E gostamos muito desta afirmação que o conteúdo digital é a beleza entre o conteúdo e a forma, não é? Ou seja, há aqui muitos aspectos relativamente ao conteúdo pedagógico digital que queremos destacar nesta formação de hoje e que tem muito a ver com o encontro entre o conteúdo científico, a necessidade de desenvolvimento de competências por parte dos alunos e toda a sua forma, o poder usar aquilo que é o potencial do digital, o potencial das ferramentas digitais e da aprendizagem digital. Destacando aqui essa dinâmica, não é? Nós sabemos cada vez mais que o nosso cérebro está cada vez mais visual, processando cada vez mais rápido a informação que nos chega de forma visual e por isso é importante também irmos adaptando toda a nossa dinâmica de ensino e de aprendizagem, de forma a que os alunos consigam também aprender naquilo que é um contexto mais normal, mais habitual para eles. E, sobretudo, possibilitando um sem número de experiências capazes de os ajudar a evoluir de forma progressiva no conhecimento. Quando estamos a falar em aprendizagem digital e em produção de conteúdo digital, lá atrás no tempo existiam produtores de conteúdos ou os produtores de conteúdos estavam muito focados em profissionais, não é verdade, Helder? Os profissionais, as editoras, as grandes empresas linkadas à formação é que desenvolviam e ficavam responsáveis pelo conteúdo pedagógico digital. O produtor de conteúdos com todo este peso. Fomos evoluindo no tempo também e, felizmente, passou-se cada vez mais a chamar equipes multidisciplinares para olhar o conteúdo de diferentes formas e, hoje em dia, há um movimento muito grande de dar voz aos professores, àqueles que têm experiência também de sala de aula, que entendem os dilemas dos alunos e autores, professores, pedagogos são chamados para produção de conteúdo pedagógico digital. E quem mais, Helder? Quem mais é que pode ser chamado? Exatamente, cada um de vocês que está neste encontro, não é? Que foram selecionados para essa missão e que traz realmente o olhar, a experiência do contexto real, não é? Aquele olhar para o conhecimento científico, mas com esta visão das necessidades e das dificuldades
que o professor sente também em sala de aula. Então, é fundamental este olhar, é este olhar que torna o conteúdo mais vivo, menos estático, mais interativo, menos monótono e acaba por realmente transformar o processo de aprendizagem em uma, que nós muitas vezes dizemos que é uma viagem pelo mundo do conhecimento. Então, se juntarmos as vantagens do contexto digital, que como a Fernanda falava, atrai, traz este ativar das múltiplas inteligências, não é? Com o vosso olhar aí de sala de aula, a experiência de cada um de vocês vai realmente transformar aqui e vai permitir criarmos conteúdos realmente pedagógicos altamente inovadores. A questão que se coloca, e para deixarmos também já estabelecido, é como é que será o fluxo de trabalho de cada um de vocês, não é? Esta é uma questão que se coloca de forma contínua, não é? À medida que vão avançando na produção, e então como é que se vai processar o trabalho? Então vocês vão receber aí um novo conteúdo, vamos imaginar um tema e uma determinada habilidade da BNCC para desenvolver. Quando iniciam o processo de criação, vocês vão criar primeiro o roteiro. Porquê? Nós temos que planejar, estruturar primeiro aquilo que nós vamos fazer e recebermos o ok. Então, o que é que acontece? Quando vocês enviam para o e-mail da Wiki, a Wiki vai realmente olhar para o roteiro, até porque tem que verificar se aquela estrutura já existe em outro conteúdo do banco, está bem? Então, vamos imaginar, eu que sou da área da história e estou a falar da Segunda Guerra Mundial, mas eu vou-me alongar muito no meu roteiro na parte do Holocausto, mas automaticamente o time da Wiki me diz, não, o Holocausto não precisa porque já existe um conteúdo específico, então pode aprimorar ali um outro ponto, ok? Deu para entender a ideia? Beleza? Se não for validado, volta para vocês fazerem os ajustes. Sendo validado, avança para vocês darem início ao processo de criação das aulas, ou seja, aí todo o vosso conhecimento, o know-how aí para a criação dos conteúdos. E enviam, mais uma vez, por e-mail, ou seja, estes envios, estes marcos, vão ser sempre por e-mail, já dizemos o e-mail, mas é o mesmo que vocês usaram para o desafio, está bem? Enviam por e-mail e o que é que acontece? Ele tem a possibilidade de não ficar validado, não é? Vamos imaginar que as aulas não estão no padrão Wiki, pode ser também necessário só pequenos ajustes, então volta para vocês. E aquilo que se pretende é que ele seja validado e seja contabilizado para as aulas aprovadas, para depois dar seguimento aí no vosso trabalho. O que é que eu gostaria também de alertar para vocês? Como é lógico, no primeiro conteúdo, a primeira aula que vocês vão fazer vai ser a mais complexa, não é? Porquê? Porque vai ser uma ferramenta nova, são novas funcionalidades, é um aplicativo novo, é uma metodologia que vamos ver hoje que também é diferente, então esse primeiro acaba por demorar um pouquinho mais. Assim que vocês conseguirem fechar o primeiro, os outros são bem mais rápidos de se desenvolver, ok? No que diz respeito ao pacote aí de aulas para pagamento, ou seja, quando temos o pacote das 15 aulas, vamos ter aí o valor de R$150 a aula, ok? Lembrando sempre que é o conjunto de aulas que compõem aquele conteúdo e também se não conseguir, vamos imaginar que fizeram 9 aulas e que pretendem fazer aí já o pagamento, podem fazê-lo, mas se não chegarmos àquele bloco de 15, cada aula terá o valor de R$100. Lembrando mais uma vez, para deixar bem claro o seguinte, é validação por conteúdo, ou seja, se eu no meu conteúdo da Segunda Guerra Mundial digo que tenho 4 aulas, se eu só faço a primeira, eu não posso pedir o pagamento, porque é por bloco, porque imaginem o que é, vocês depois não concluírem aquela sequência e depois o conteúdo não fica concluído, não é? Então, bloquinho de aulas para realmente pedirem aí a fase do pagamento. Sayonara?
Rapidinho, gente, só complementar, que às vezes alguém entende errado, só para complementar, o envio é por conteúdo. Teve professor que às vezes entende que tem que enviar aula por aula, não, é por conteúdo. Nós temos um montante aí de professores, como vocês estão vendo, a gente está com uma força-tarefa aí, a gente trabalha desde o infantil até o último ano do ensino médio, então nós temos muitos professores, não tem como a gente validar aula por aula. Então, eu peço aí que vocês enviem, tá? Então, eu vou elaborar um conteúdo sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse conteúdo são 4, 5 aulas. Então, você vai enviar as 4, 5 aulas. Claro que eu tô aqui no WhatsApp com todos vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem enviar uma aula para mim, isso aí é uma coisa à parte, entendeu? Ah, Sanara, dá uma olhada, eu não tô segura, eu olho, eu converso, mas para enviar na plataforma é por conteúdo. Vocês vão fazer o planejamento, agora todos vocês vão receber um tema, vão fazer o planejamento. Ah, esse conteúdo eu vou precisar de 3, 4, 2 aulas. Beleza, fez aquele conteúdo, beleza, começa a montar. Aí envia para a plataforma por conteúdo. Só para salientar aí, desculpa, Helder. Isso é muito importante porque até, imaginem, se nós validarmos a primeira, vamos pensar nesse da Primeira Guerra Mundial, que eram 4 aulas, não é? Vamos imaginar. Se mandam 2 aulas e nós vamos validar as 2 aulas, mas vamos validar qual é a sequência, não é? Como é que foi desenvolvida? Então temos que ter cada teminha composto para nós conseguirmos ver a sequência pedagógica utilizada. Vamos mostrar hoje, acho que era a Ana Góes que estava perguntando se tínhamos o modelo de planejamento, tem sim já um Word para preencher e vamos mostrá-lo, está bem? Não se preocupem, vocês vão ver que vão ter o caminho todo orientado para vocês se poderem concentrar naquilo que interessa, que é o quê? O desenvolvimento do conteúdo, a exploração do conhecimento ali para ser dinamizado em aula, está bem? Ok? E depois, se tiverem aí alguma dúvida, também vão colocando, mas é este seguimento. Ok, fecharam este conteúdo, seguem, isto é um ciclo. A intenção que nós temos é que vocês estejam sempre neste ciclo, não é? Ganhando o vosso extra e nós validando aulas que vão chegar já bem dinâmicas, como nós estamos aí à espera e vocês aí ganhando toda esta dinâmica, está bem? Volto a dizer, não se assustem hoje, porque hoje é tudo novo. Não é? O primeiro conteúdo é a primeira experiência, isto é como aquele o primeiro namoro, não é? Depois já fica um casamento e vocês já levam para sempre, com mais dinamismo, está bem? Vamos dar seguimento dizendo o quê? Nós sabemos que vão existir muitas dúvidas, principalmente neste processo inicial. Então o que é que acontece? Nós temos por semana 3 plantões, ok? Com o time pedagógico da Wiki, que a Sayonara publica sempre o link de acesso e tudo mais, e também ficam gravadas, ou seja, mas não tenho nesta hora. Mas às vezes a dúvida do colega é a minha dúvida, ou nem era a minha dúvida, mas passou a ser quando ele perguntou, não é? Então o que é que acontece? Às segundas-feiras, às quartas-feiras e às sextas-feiras, das 18 às 19, temos o plantão de dúvidas, está bem? O apoio à produção para vocês manterem a calma e estarem aí realmente bem apoiados com todo o suporte para o desenvolvimento dos conteúdos, está bem? Ok? Lembrem sempre, segundas, quartas e sextas, das 18 às 19. Um horário assim já mais à noite para garantirmos que fora do horário do expediente vocês consigam ter acesso aí a esse esclarecimento. E depois alguma coisa, a Sayonara vai criar um grupo do WhatsApp, às vezes colocar lá uma dúvida que, nossa, mas vou ter que esperar pela quarta e hoje é terça de manhã. Às vezes no WhatsApp uma pergunta rápida, nós estaremos lá com o nosso time também e vamos respondendo, está bem? Só que nestes plantões acaba por ser mais prático e dá essa tranquilidade a vocês de saberem que vão ter aquele encontro para esclarecerem dúvidas, está bem? Continuando então, vamos dar resposta aqui à Ana Góes, não é, Fernanda? A importância do planejamento. É isso mesmo, reforçando aqui o questionamento da professora Ana Góes e falarmos sobre o porquê, ou reforçarmos o porquê de utilizarmos realmente este roteiro, este planejamento. Para nós ele é muito, muito importante.
Primeiro, porque nós sabemos que quando definimos um caminho é muito mais fácil e muito mais objetivo alcançarmos com sucesso esse caminho inicial que traçamos. Naturalmente que pode ter umas melhorias, podemos acrescentar um pouco mais ou podemos diminuir algumas dinâmicas, mas traçarmos um caminho, fazermos este planejamento é fundamental. Não só para vós, enquanto produtores deste material, mas também para a nossa equipe pedagógica, para poder entender, como ela já explicou, se cruza com outro material que já está produzido, que também está em produção, e entendermos desta forma como é que trabalhamos seguindo de forma complementar entre os diferentes produtores de conteúdos e aquilo que é o nosso material. E não só. Quando respondemos a estas perguntas, o que é que queremos trabalhar? Para quem vamos trabalhar? Ou seja, definindo aqui dentro da unidade temática quais os subpontos é que vamos trabalhar em cada momento, para que faixa etária é que vamos trabalhar linkada àquela BNCC, naturalmente, mas como é que, tendo em conta este público, como é que vamos abordar o conteúdo e depois pensando também o propósito, não é? Para que é que eu quero que os meus alunos, ou para que é que eu vou trabalhar este material desta forma? Qual é o objetivo, qual é a competência, a habilidade que eu quero que os meus alunos desenvolvam? Pensando sempre que os nossos conteúdos e as nossas aulas digitais, elas são pensadas para que o professor possa fazer uso delas em sala de aula com os seus alunos, ou seja, não estamos a falar de conteúdo pedagógico digital que o aluno percorra de forma sozinha, isolado, em autoaprendizagem, mas sim que o professor vai usar esse material acompanhando o aluno neste percurso de aprendizagem. E por isso, em termos de tempo, como é que vamos desenvolver esta aula, ou pensar esta aula? Temos sempre a métrica dos 45 minutos letivos quando falamos numa aula, ou seja, pensarmos, ok, esta aula, o professor que a irá lecionar vai demorar quanto tempo para trabalhar este material com os alunos? Blocos de 45 minutos letivos vai-vos ajudar a ver qual a complexidade, qual a profundidade para aquela faixa etária que queremos abranger. E depois, por fim, mas não menos importante, antes pelo contrário, qual a estratégia pedagógica que irei utilizar para cada um dos pontos? Lembrando sempre que estamos a falar de um conteúdo que é digital. Estamos a falar de algo que não é uma leitura linear de um texto, de um manual. Estamos a falar de um material que podemos e devemos fazer uso da imagem, do vídeo, das perguntas, da apresentação por etapas, fazendo atividades para chegarmos a um resultado final. Então, como é que vamos fazer um conteúdo mais dinâmico, mais desenvolvido numa perspectiva de construção do conhecimento por parte do aluno, é fundamental. E quando nós paramos no princípio, perdemos talvez um pouquinho mais de tempo, mas estruturamos essa ideia, tudo flui de forma mais natural, não é mesmo, Helder? Exatamente, este planejamento é fundamental e devemos ter aqui em consideração algumas orientações. Lembrar sempre, como a Fernanda estava falando, que é uma aula com conteúdo digital. Então, fugir daquela visão de exploração do conhecimento que é livresca.
ok? Porque se eu mantenho uma visão livresca da exploração do conhecimento, em que é que eu ganho? Tendo um conteúdo digital. Este pensamento deve estar aí na cabecinha de cada um de vocês para realmente criar estes alertas, não é? Ok, eu tenho ali a informação, só que eu não vou passar a informação. Eu vou ser o professor orientador. Então, se eu vou ser o professor orientador e eu vou ter o meu aluno mais participativo, mais reflexivo, autónomo, interativo, o meu conteúdo deve realmente ir ao encontro desta perspectiva construtivista do conhecimento, ok? Então, com a apresentação gradual da informação, questões antes de lançarmos todas as informações, ou seja, eu não vou dar a fórmula e criar uma atividade. Eu vou, por meio da atividade, concluir uma fórmula, ok? Eu sou de história, sou da área da história e eu não preciso de ter ali o conhecimento todo em texto, eu consigo dar a volta, não é? Com base numa imagem, questionando um mapa, questionando uma foto, um vídeo, lançando uma questão para debate que é respondida, sim, depois com tópicos de conhecimento científico, como é lógico, mas realmente criar realmente toda esta dinâmica de construção gradual do conhecimento, com o foco no aluno, ou seja, não no professor. O professor fica ali orientando, é o motorista do ônibus, não é? Que vai caminhando ali e vai fazendo a apresentação. Se olharem à esquerda, vão vendo isto, se olharem à direita. Então, acaba por ser mesmo uma viagem pelo conhecimento daquele conteúdo. E para que isso seja fundamental, devemos então integrar diferentes objetos de aprendizagem, tais como, durante essa estrada que passa o ônibus, nós temos que criar estes atrativos que vão realmente engajar os nossos alunos. Então, imagens, infográficos, olhem só, vídeos, animações, textos, como é lógico, só que mesmo estes textos não precisam ser aqueles textos pesados, longos, monótonos. Vocês vão ver que existem estratégias de criarmos realmente essa interatividade e fazer com que esta viagem, esta estrada naquele determinado tema seja prazerosa e realmente atinja o nosso grande objetivo, que é garantir que os nossos alunos aprendam mais e melhor. Este vai ter sempre que ser o nosso foco, não é? Mas eu vou só deixar ali uma perguntinha, mas não vou concluir para o professor. Nós temos que garantir que o conteúdo vai realmente fechar aquela abordagem pedagógica sobre aquele tema, ok? Perfeito? Tá? Não é, Fernanda? É fundamental nós garantirmos que o conteúdo ele abrange aquele tema e não ficam, mas ficou faltando ali implícito, mas estava implícito. Muitas vezes achamos, não, o professor vai depois dá o seu ajuste, mas o suco principal daquele tema tem de estar naquela aula. E é uma aula de 50 minutos. E lembrem sempre de uma coisa também, que esta estrada laranja, estes 50 minutos digitais, eles são muito mais rápidos do que uma aula expositiva tradicional. Então, nós às vezes achamos, não, vou deixar uns 7 slides. Passa voando. Passa voando. Porquê? Porque o aluno está muito mais participativo, são atividades, é o texto, ou seja, temos de realmente assegurar que o conhecimento explorado naquela aula assegura efetivamente os 50 minutos. Sayonara, quer participar aí? Não, é só rapidinho, gente, porque assim, tem muito conteúdo na internet que vocês têm que fazer, né, o planejamento do professor e você faz a aula. No nosso caso, você não tem aquele guia do professor, tudo tem que estar no ClassPoint, entendeu? Então, se fosse no PowerPoint, no slide, entendeu? Tem que estar toda a informação ali na apresentação, entendeu? Então, assim, o que costuma acontecer muito... eu escrevi um texto, coloca em notas, vocês vão aprender que tem camadas, vão aprender e o Helder vai falar, mas tudo tem que estar lá.
É como se algum de vocês estivessem lá na sala de aula mesmo, sabe? E aqui eu vou colocar para ele trabalhar, igual o Helder falou, mas não é para pensar assim, é para pensar assim, é para ele linkar com esse raciocínio e tem que estar ali, mesmo que seja que ele já ia falar ao professor, mas tem que estar toda a informação lá, só para complementar aí. Perfeito, é isso, mas é isso. Vamos imaginar que este conteúdo digital pode ser usado sem um livro didático. E se não tiver um livro didático, o professor? E se o professor até é um tema, eu que sou da história, mas a Primeira Guerra Mundial, estou brincando, eu domino, tá? Domino. Mas vamos imaginar que as causas eu não domino muito bem e eu achava que o conteúdo, se é o conteúdo que o meu município adquiriu, não é? Eu achava que estava. E depois fico ali sem a informação, ok? Ou seja, é por isso que o planejamento é tão importante, até para nós orientarmos a que as unidades menores do conhecimento que vocês vão tratar naquele conjunto de aulas atinjam realmente as habilidades da BNCC, os objetivos específicos que vocês definem, não é, Fernanda? É isso mesmo, esse olhar, esses comandos também para o professor vão estar ao longo do conteúdo para o ajudar também a depois dinamizar a sua aula de uma forma excepcional. Queremos ter professores excepcionais a darem aulas com os vossos conteúdos excepcionais. Nós temos até depois um vídeo, nós vamos mostrar aí para vocês, aí testemunhos dos professores usando os conteúdos que o nosso time de professores cria, até, e vocês vão estar criando exatamente para esse impacto também. Isso mesmo, e porque estão criando e porque é muito importante olharmos para este processo de produção como um processo também de autoria e de respeito, de ética e de todas as dinâmicas que estão associadas, gostaríamos também de destacar aqui na formação a importância de termos em conta tudo o que tem a ver com direitos autorais, não é? Estamos a falar de produção que é vossa e que estão a desenvolver para nós e a ser remunerados para essa dinâmica, não é? E temos que pensar claramente nesta questão da defesa dos direitos de autoria, também ao nível das imagens, ao nível dos vídeos e de música que poderão utilizar. Para vos ajudar também neste processo, nós disponibilizamos aí um conjunto de uma listagem com um banco de conteúdos, de imagens, aliás, e de vídeos, sons que podem efetivamente acessar e que podem usar. Outros que é importante terem em consideração algumas dinâmicas. Existem imagens que ao fim de X tempo já entram em domínio público, 70 anos, não é? Se não me engano, na lei do Brasil. Mas qualquer dúvida também que surja nesta dinâmica, é importante que partilhem com a nossa equipe de forma a podermos ajudar precisamente neste processo. A professora Vida ajudou aí, confirmou os 70 anos, não é, Helder? E tu também irias confirmar. Exatamente. Qualquer imagem com mais de 60 anos entra naquilo que se chama domínio público. Então podem usar, abusar, colocar lá na aula e está tudo certo. Temos que ter efetivamente algum cuidado. Nós depois passamos lá no grupo do WhatsApp que a Sayonara vai criar, colocamos os links para o Pixabay, FreePic, existem vários bancos de imagens gratuitas e depois existem aquelas que vocês procuram e não há. Não é que vocês às vezes ficam assim, nossa, mas eu não encontro gratuita, não bloqueiam. Vocês aí entram em contato connosco e vamos imaginar, mas eu preciso de uma imagem do ciclo da água. E eu não encontro uma gratuita do ciclo da água. Vou deixar de fazer a aula do ciclo da água? Logicamente que não. Aí entram em contato connosco e nós colocamos aí essa imagem para produção do nosso lado, com o nosso time de design, para tentar ir ao encontro aí das necessidades. Não se travem
por causa de uma imagem, por causa de um vídeo. Falem connosco, porque nós vamos estar aqui para ajudar e a apoiar essa produção de vocês, está bem? Ok? É melhor às vezes vocês perguntarem do mas eu vou colocar esta imagem, tem só 50 anos e depois vamos colocar lá no projeto e acaba por trazer problemas de direitos autorais, está bem? Falem, vocês têm os plantões, têm o grupo do WhatsApp, comuniquem para esclarecerem sempre essas dúvidas, está bem? Mas é fundamental trazermos estas imagens e os vídeos. Vamos imaginar que eu sou professor de física, de ciências, não é? Mas que estou a trabalhar aquele conteúdo da física, da força, da atração não é? Se eu coloco uma imagem, por exemplo, de uma pessoa que está segurando uma caixa para arrastar a caixa. E estou explicando, lá está, eu estou no domínio quase do livresco. Se eu coloco um vídeo com esse movimento, a viagem do aluno é muito mais significativa. Então, devemos trazer essas dinâmicas audiovisuais para enriquecer aí as aulas, está bem? É fundamental trazermos essas dinâmicas. Temos também aqui algumas dicas para passarmos para vocês. Sabemos que, já diz o ditado, que menos é mais, não é? Às vezes nós queremos deixar aqueles slides, não é? Cheios de texto, imagens, figuras. Menos é mais. Vamos lembrar que aquilo vai estar projetado ou numa tela interativa ou só no computador do aluno e tem que garantir o foco no aprendizado, está bem? Então, simplicidade é fundamental. Devemos também ter em consideração que os alunos devem ler, ver tudo aquilo que está colocado no slide de forma clara, objetiva, com qualidade. Então temos de ter cuidado com o tamanho e o tipo de letra que usamos nos textos também, as cores de fundo, porque o contraste às vezes dificulta a leitura e também a qualidade das imagens. Então imagens com fundo branco, imagens pixelizadas, devemos evitar e apostar em imagens de qualidade. Tem alguns truques, eu tenho esta imagem mas ela vem com fundo branco. Nós depois passamos aí links de aplicativos que rapidamente na internet retiram o fundo, tá? Depois vamos passando essas informações também. Devemos usar os 2 terços superiores do slide. Porquê? Para garantir que os alunos do fundão da sala também visualizam o conteúdo. Então, em baixo vamos deixar para situações menos informativas, para garantir que realmente todos os alunos conseguem visualizar e devemos também apostar em, vamos dizer, tópicos-chave, ideias-chave. Aquilo que falávamos há pouco, não precisamos de ter aqueles textos longos, muito longos, às vezes não precisamos de ter, logicamente que com as devidas exceções, tá? Mas muitas vezes, em alguns casos, não precisamos ter uma frase completa. Um tópico é muito mais visual e o aluno salva, memoriza, interioriza muito mais facilmente, tá bem? E devemos manter o padrão visual entre os slides de toda a aula. Porquê? Eu devo fazer com que o meu aluno entre naquele tema, entrou na Primeira Guerra Mundial e ele ao longo dos slides está vivenciando a Primeira Guerra Mundial, ok? Não devemos ter, por exemplo, um slide é rosa, o outro é verde fluorescente, o outro é amarelo, não é? A menos que estejamos fazendo o conteúdo das cores, não é? Aí sim, mas apostar realmente nesta viagem daquele tema. E para isso nós temos uma ótima notícia que é o quê? Nós vamos disponibilizar sempre que fechamos um tema, é a Primeira Guerra Mundial, nós vamos enviar para vocês aquilo que nós vamos chamar de CML. Olhem só, vão decorar este nome CML porque ele vai sempre ser o vosso melhor amigo aqui, que é conteúdo, menu e layouts. E o que é isto? É um conjunto de imagens que já vão garantir que vocês mantenham
esse padrão visual. Então, a imagem de fundo a ser usada na capa, a imagem de fundo a ser usada ao longo dos slides, algumas imagens sobre aquele tema, vocês já vão receber, ou seja, não precisam de se preocupar em criar esse padrão visual, está bem? Então, para cada tema, se é a Primeira Guerra Mundial, se é o ciclo da água, se é o sistema solar, vocês recebem esta pastinha com todas as imagens para garantir esse padrão visual e garantir que essa viagem é realmente sobre o tema. Olhem só, esta aqui seria a capa, teríamos aqui esta que tem a granada para o menu e ao longo dos slides teríamos, por exemplo, esta imagem para garantir que o aluno anda ali dentro daquele tema de forma realmente esteticamente, visualmente mais atrativo, está bem? Para além disso, para a construção dos conteúdos das aulas, vocês vão receber o link de uma pastinha que tem lá todas as informações, está bem? Todas as informações. Então vocês vão receber desde qual é a capa da área científica, os ícones, a página final, nós vamos estar tratando disso na segunda parte aqui do nosso encontro, tá? Mas vocês vão ver que vão ter tudo, então todas os botõezinhos, os ícones, vamos ver umas imagens que dizem se a atividade, por exemplo, é de escolha múltipla ou de verdadeiro ou falso, está tudo pronto. Vocês só colocam lá de acordo com aquilo que vocês planejaram também, não é, Fernanda? Acaba por ser bem facilitado aqui esta dinâmica. É isso mesmo, o objetivo é facilitar este processo. Além disso, além desta pasta, também vamos disponibilizar um guião de toda a estrutura que tem também para os diferentes passos links diretos para estas pastas. Ou seja, nós sabemos que a certa altura, qual é exatamente a pasta onde eu posso encontrar um ícone? Nessa estrutura também, nesse guião, que é um PDF com links diretos, também vos ajuda a estruturar e a verificar em termos de processo se estão a ir seguindo, no fundo, a estrutura que vamos aqui mostrar e trabalhar hoje. E qual é essa estrutura, Helder? Acho que isso era muito importante também vermos. Ai, desculpa, eu até fui buscar a pastinha. Okay. Desculpa, eu fui buscar a pastinha, este é o link só que vocês vão receber, está bem? Então, ó, tem aqui para o ensino fundamental, para a educação infantil ou para o médio. Vocês vão se dedicar a este do fundamental, está bem? Quando clicam, ó, vocês vão ter todas as informações. Quem está a fazer conteúdos para o Fundamental 1, baixa a pastinha do Fundamental 1. Quem está a fazer para o Fundamental 2, baixa a do Fundamental 2. E tem aqui todos os botões que vocês vão necessitar para criarem os conteúdos na estrutura Wikialphabet. E qual é então essa estrutura? Nós vamos verificar que os conteúdos Wikialphabet, eles seguem uma metodologia própria que vai garantir uma avaliação contínua dos alunos e das aprendizagens, está bem? Então o que é que acontece? Olhem só, vamos ter sempre três momentos de aula. Para cada conteúdo, tá? Não estou dizendo para cada aula. Ó, para cada conteúdo, aquele grupo de aulas, vamos ter sempre uma introdução, uma exploração e a dinâmica de atividades. O que é que vamos ter na introdução? Na introdução vamos ter uma motivação inicial, ok? Onde nós colocamos uma imagem com uma questão-problema, uma situação problemática, uma situação, um vídeo, ou seja, vamos cativar os nossos alunos, prender a atenção dos alunos e dar-lhes vontade, curiosidade para viajarem naquele tema. E questões de testando. O que é que são estas questões? São 2, 3 perguntinhas que vamos fazer aos alunos de avaliação diagnóstica. Então vamos averiguar os conhecimentos prévios dos alunos sobre aquele tema. Depois avançamos para a exploração. O que é que vamos fazer na exploração? É construção de conhecimento e vamos verificar que em todas as aulas, que não a última, vamos ter sempre o aplicar conhecimentos para garantirmos que, por exemplo, se eu tenho um conteúdo de 3 aulas, na primeira aula e na segunda aula, eu já faço umas questões de avaliação intermediária para registrar na plataforma o que é que o aluno foi aprendendo.
E depois, no final, temos as atividades de avaliação final para registrar também aquilo que o aluno aprendeu. Sintetizando, na primeira aula vamos ter sempre introdução, tá? E a exploração. Em todas as outras aulas vamos ter exploração e na última vamos assegurar que está lá também as atividades, tá? Outra dica, e podem fazer aí as anotações, todas as aulas que não a primeira, o primeiro slide vai se chamar Relembrando, trazendo quase que aquilo que foi aprendido, quase 2, 3 frases que permitem ao professor recuperar aquilo que foi aprendido na aula passada. Perfeito? Tá? Ok? Alguma dúvida aqui da estrutura? Então vou fazer uma pergunta. Olha, eu fazendo questões, fazendo a chamada oral. Eu posso dizer que na segunda aula tenho introdução, sim ou não? Já estou a ver aí umas cabecinhas respondendo. Sim ou não? Quem é que quer dizer? Podem ligar aí o micro só para me dizerem. Está todo mundo com vergonha, sábado de manhã. Oi, pessoal, vocês estão acordados? Vamos lá, segunda aula. Eu tenho um conteúdo para 3 aulas. Na segunda aula eu tenho introdução, este momento de introdução, sim ou não? Então responder aqui na segunda aula só ao relembrando, certo? Eu nem estava a ver que estavam aqui já respondendo no chat. Exatamente, não tenho a introdução. Aquilo que nós chamamos de introdução da aula é o relembrando. Exatamente, está bem? Ok? Tá? E se eu disser, na última aula eu só tenho atividades? Esta aqui já é um bocadinho mais complexa. Na última aula só tenho atividades? Sim ou não? Ver. Podem ligar o micro. Estão com vergonha. Acho que é sábado de manhã. Olhem só a pergunta. A pergunta que eu lancei, tem aí uma pegadinha. Na última aula do meu conteúdo só tenho atividades? A Alana e a Ana, exatamente, não é só atividades de avaliação final. Eu posso ter na última aula um fechamento, olha, até vi agora aqui a Alana, exatamente, uma parte de exploração e as atividades de avaliação final. Vai depender aí do planejamento. Exatamente, está bem? E se eu disser assim, na primeira aula, eu tenho relembrando? Sim ou não? Não. Alguém falou. Não, todo mundo aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, já vi que todo mundo, olha, que todo mundo dizendo não, agora estou orgulhoso. E eu tinha um professor no ensino médio que dizia assim: quando todos os alunos sabem, das duas, uma. Ou quando todo mundo está aí bem, é porque ou está todo mundo copiando a resposta, ou o professor é muito bom. Eu acredito na segunda opção, não é, Fernando? Por isso, estrutura dada, introdução, explicação, atividades. Beleza? Tá? Vamos saber que na introdução eu estou na dinâmica da motivação e da avaliação dos conhecimentos prévios, exploração, construção dos conhecimentos e atividades de avaliação intermediária e no final as atividades com a avaliação final. Tenho só mais uma perguntinha mais complicada. Na última aula eu tenho esta dinâmica de aplicar conhecimentos intermediários? Repete de novo, por favor. Eu não consegui ouvir o que você falou agora. Repito. Na última aula, eu tenho aplicar conhecimentos? Vamos lá ver. Esta é a mais complexa. Adriana, viste? Esta foi a mais complexa, por isso é que eu guardei para o final. Eu só tenho o botãozinho de aplicar conhecimentos em todas as aulas que não a última.
Porquê? Porque na última eu já vou ter a parte das atividades, então não precisa, está bem? Lembrem sempre, uh, aplicar conhecimentos, que é a avaliação intermediária ali, antes de chegarmos ao final do conteúdo, só colocamos em todas as aulas, menos na última, está bem? Olhem só, aplicar conhecimentos em todas as aulas, menos na última. Relembrando, em todas as aulas, menos na primeira. Introdução, só na primeira. Beleza? Deixa-me só reforçar aqui, Helder, para a professora Lana. Qual é a nossa grande distinção entre a introdução e o relembrando? A introdução tem aquela cariz muito motivacional, de introdução ao tema. O objetivo é aproximar-nos aquilo que vamos iniciar, que vamos começar a trabalhar com o aluno, ao seu cotidiano, aquilo que é a sua experiência pessoal. É um enquadramento. O relembrando acaba por ser um olhar para o trabalho já feito nas aulas anteriores, de forma a que os alunos consigam retomar rapidamente e avançar nos passos seguintes daquela aula, tá bom? Exatamente. Vamos pensar, estávamos usando há pouco o exemplo da Primeira Guerra Mundial. Vamos imaginar que a introdução vai ser ali, por exemplo, ou uma imagem ou uma situação problema que vai apresentar o tema, enquanto que o relembrando, por exemplo, da aula 2 vai dizer, na aula passada você estudou o quê? E vem os tópicos fundamentais da aula passada. Está bem? Perfeito? Opa! Continuando então, vamos seguindo, e a grande questão que se coloca agora então é, vocês devem estar curiosos de entender como é um conteúdo Wikialphabet, não é isso? Vamos então mostrar aqui em vídeo explicativo para vocês terminarem esta primeira sessão com este conhecimento, para depois do intervalo começarmos a ver exemplos práticos no aplicativo de criação, está bem? Vamos lá assistir aqui ao vídeo. Aula exemplo, conteúdo digital Wikialphabet. Sistema solar, ciências naturais. A Wikialphabet disponibiliza um banco de conteúdos pedagógicos digitais que promovem uma construção ativa do conhecimento. Estruturados em uma metodologia tripartida, promovem um aprendizado de sucesso. Na introdução, encontramos momentos de testando e o motivando. No testando, a aula apresenta questões de avaliação diagnóstica, que permitem ao professor avaliar o conhecimento prévio dos alunos, identificando o ponto de partida de seus alunos sobre o tema em estudo. Na versão integrada do ecossistema Wikialphabet, as questões podem ser enviadas para os dispositivos dos alunos, promovendo a interação e a aferição de resultados. O Motivando traz objetos de multimídia, situações-problema, que apresentam o tema de aula de forma engajadora. Na exploração, apresentamos a construção do conhecimento, com a demonstração dinâmica e ativa do conteúdo, em suas unidades menores do conhecimento. O suporte digital complementa as explicações teóricas, que, junto das ferramentas interativas disponíveis, garantem a assimilação do conteúdo.
A apresentação gradual das informações contribui para o foco no aprendizado e apoia o professor na exploração didática do conteúdo. Ao longo da aula, são apresentadas questões intermediárias, em diferentes tipologias, que asseguram a consolidação dos conhecimentos e habilidades desenvolvidas, sempre com a proposta de uma participação ativa do aluno, tornando-o protagonista de seu aprendizado. Podemos ainda identificar estratégias inovadoras de aprendizagem, com o recurso da gamificação, para que, em uma forma divertida, possamos prender a atenção do aluno e engajá-lo em todo o processo. Essa descoberta e validação gradual do conteúdo promovem o interesse e aguçam a curiosidade. Ao final da exploração dos subtemas do conteúdo, temos as questões de aplicação do conhecimento apreendido, que permitem avaliar o aluno, que indicam ao professor se as bases necessárias para o avanço da aprendizagem foram alcançadas, ou se deve reforçar por meio de novos exemplos ou de uma outra didática. Todas as aulas são acompanhadas pelo respectivo plano de aula, com a identificação das habilidades da BNCC, objetivos específicos trabalhados e o passo a passo da exploração das estratégias sugeridas e dicas do uso de tecnologia em sala de aula. E é este tipo de conteúdos que vocês vão fazer ainda melhores. Ok? Ou seja, várias atividades. Viram que não é só o livro, só ali o conhecimento estático, seja, tudo aquilo que nós fomos falando de traz uma imagem, é apresentação gradual, não é aquela informação pesada que faz com que o aluno diga, nossa, mas se eu assistisse um vídeo no YouTube, eu teria muito mais interesse. Não, vamos criar a aula para vocês interagirem. Nós vamos disponibilizar os vídeos da apresentação, sim, para vocês terem também como exemplo. Estava vendo que o Geraldo estava perguntando, vamos disponibilizar, vocês vão poder baixar conteúdos da área científica de cada um de vocês para terem ali alguns exemplos, sempre com o olhar de que aquilo que vocês vão criar será sempre melhor do que aquilo que já está criado. Não é isso? É ou não é? Motivados? Sim ou não? Ao joinha. Vamos para o intervalo, isso já é uma parte interessante para podermos tomar um café, não é? Uma água e quando voltarmos vamos nos dedicar aqui ao We Create, que é como é que eu vou criar
estes conteúdos de forma interativa. Vamos passar para a ferramenta, para a parte prática. Ok? Não sei se os colegas querem acrescentar aí alguma informação, mas agora na segunda parte vai ser tudo muito mais prático, tá? Um pouquinho mais assustador, mas mais prático. Só responder aqui à professora Lana, que ficou ali em dúvida no botão do enviar pergunta. Na verdade, e isto é muito importante, aquilo que falávamos no início é que todos estes conteúdos eles fazem parte do nosso ecossistema. Então, nós, para além das aulas, também temos um conjunto de plataformas, de ferramentas que permitem a interação do professor com o aluno, com os seus dispositivos móveis, que permite um conjunto de dinâmicas para além da aula em si. Então, quando estávamos ali no vídeo visualizando o enviar pergunta, é porque o professor tem a possibilidade de enviar aquela pergunta para o aluno receber no seu dispositivo e responder. E o professor tem automaticamente os resultados em gráfico, sabendo logo de imediato se os alunos acertaram, se erraram e pode logo fazer também a sua dinâmica na sala de aula, se todos erraram, entender porquê, retomar, explicar. Ou seja, para além da resolução que vocês foram vendo na tela com a escrita, com a caneta, também os alunos então recebem estas perguntas, respondem e o professor automaticamente também tem acesso aos resultados dos alunos, ok? Então vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a 10 minutos, Ana? Sim. Tomar uma aguinha no banheiro. Tá bom, pessoal? Ótimo, até já. Até já.